Amigos e amigas, vamos à liturgia referente ao dia 27 de julho de 2025, domingo, iniciando a 17ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito temos a missa própria, com glória eu creio, prefácio de domingo. Então, é a leitura da missa de preceito para o católico, que é a missa dominical, né? Vamos nos preparar e aqui eu passo as leituras para que você, quando chegar à missa, já saiba o que vai ser transmitido. Então, a cor dos paramentos litúrgicos, como eu já disse, é verde, eu já estou simbolizando com esse lenço. No rito temos a missa própria com glória, eu creio, prefácio de domingo. Vamos aqui, eu pesquiso em sites fidedignos para transmitir a vocês os atos oficiais da Igreja Católica Apostólica Romana. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube. Temos mais de 11 mil vídeos à sua disposição para usar com sensatez, com equilíbrio. Temos também o @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com e o Facebook é facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Primeira leitura dominical é a leitura do livro do Gênesis, capítulo 18, versículos do 20 ao 32. Naqueles dias o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia, por causa deles, a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias, por causa dos 5, a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu senhor se ainda falo, e se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha a destruição de Sodoma e Gomorra por Deus, por causa dos ímpios, né? Por causa da cidade onde havia muito pecado, pessoas dissolutas, sexualidade desordenada, viviam no inferno praticamente. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 137 na Bíblia Vulgata, ou 138 na de Jerusalém. Os versículos são: primeiro ao segundo o A, segundo B, C é o terceiro, sexto ao sétimo a B, sétimo C é o oitavo, o refrão é o terceiro A.
Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Repitamos: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem e com ira investirem contra mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Completai em mim a obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Repitamos! Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Vamos à segunda leitura. A leitura da Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos do 12 ao 14. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo. Com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho. É o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 13. Primeiro, vamos recepcionar o Evangelho, vamos aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Recebestes o Espírito de adoção. É por ele que clamamos, Abba, Pai. É por ele que clamamos, Abba, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, quando rezardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou, se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro,
Não me incomodes, já tranquei a porta em meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-lo, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Olha, na Eucaristia descobrimos o rosto amoroso de Deus, nosso Pai, sempre inclinado a nos acolher e socorrer. Ele nos reúne como filhos para a oração, a escuta da palavra e a partilha do pão. É uma informação do livro Liturgia Diária, livro ou revista. Olha, a primeira leitura tem a seguinte explicação aqui. A súplica insistente de Abraão mostra-se capaz de alterar os desígnios de Deus quanto a Sodoma e Gomorra. O juiz de toda a terra revela-se mais como amigo inclinado a amar, acolher e perdoar do que como alguém que julga e condena. Como reza o salmista, quando gritei, vós me salvastes. Pela vida de um só justo, Jesus, Deus, salva a humanidade. Na segunda leitura, carta de São Paulo aos Colossenses, o batismo nos mergulha na morte e ressurreição de Jesus. No batismo, mergulhamos na morte e ressurreição de Jesus. Que bom, né? Se vivermos em comunhão com o ressuscitado Jesus Cristo, seremos reconciliados com Deus em virtude da doação de Jesus e sua ressurreição. A conta a ser paga que existia contra nós foi cancelada graças ao sacrifício de Cristo na cruz. Foi uma doação. Nele fazemos a experiência do amor gratuito de Deus. No Evangelho, a atitude orante de Jesus, ele ensina o Pai Nosso, né? Anima os discípulos a pedir-lhe que ensine a rezar. O Mestre lhes ensina a oração por excelência. A oração dos filhos de Deus, o Pai Nosso, diz-lhes ainda que sejam perseverantes na oração. A oração sincera consegue mover o coração do Pai Celeste, como vimos na primeira leitura. A exemplo dos discípulos, pedimos a Jesus, ensina-nos a rezar, pois nem sempre sabemos rezar de forma adequada e agradável a Deus. Temos mais reflexões, hein? Eu vou passar para vocês agora uma interpretação do livro Dia a Dia com o Evangelho. A seus discípulos, Jesus ensina uma oração de poucas palavras que, porém, constitui o núcleo fundamental da oração cristã. Na introdução, chamamos a Deus de Pai e acrescentamos 5 pedidos ou desejos. O primeiro, que Deus seja santificado, isto é, respeitado, que seu nome não seja profanado. O segundo, que seu reinado se estabeleça no mundo. De fato, Deus é que rege a história humana. Terceiro, que tenhamos o pão de cada dia, o suficiente para viver. Quarto, que Deus perdoe os nossos pecados enquanto nós perdoamos a quem nos ofende. Quinto ponto, que não nos deixe desviar do caminho que a Ele conduz, isto é, o caminho da fraternidade e da paz, da generosidade. Em seguida, Jesus mostra a eficácia da oração persistente. Por fim, o Pai Celeste é quem socorre os que a Ele recorrem e serão atendidos principalmente se pedirem o Espírito Santo. No livro Palavra e Vida, também tem uma explicação
sobre a leitura de Lucas, capítulo 11, versículos do 1º ao 13. Aqui é a Léxio Divina, a leitura orante. A leitura sugerida é esta: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Meditação. Parar para rezar requer fundamentalmente um sentimento profundo de humildade. É ter consciência de que, sem Deus, nada podemos e de que todo o bem que então façamos não produzirá fruto. Os resultados, portanto, do nosso apostolado são de Deus, embora não os vejamos. A seara é dele, não nossa. Oração. Meu Deus, enchei-me o coração de humildade, para que todos os dias vos peça incansavelmente o vosso Espírito, para me nortear em minha caminhada. E a ação sugerida na Léxio Divina é: iniciarei meu dia pedindo a Deus as luzes do Espírito Santo. Temos ainda mais uma reflexão do Anuário Sagrado Coração de Jesus. É um texto do Frei Jorge Luiz Maoschi, da Ordem dos Frades Menores. Ele diz o seguinte: neste domingo que inicia o 17ª semana do Tempo Comum, quando teremos o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 11, versículos do 1º ao 13, o Evangelho apresenta duas situações. A primeira é a oração do Pai Nosso, e a segunda é a insistência, a perseverança na oração, a permanência, sempre orando. Não podemos parar de orar enquanto estivermos aqui na terra. A oração do Senhor é a mais completa e perfeita. Ela nos coloca diante da grandeza do Pai, ou seja, bendizer e louvar seu nome, fazer sua vontade e realizar seu reino de amor e paz aqui na terra. Por outro lado, situa-nos diante da realidade de nossa vida e seus desafios, o pão de cada dia, o perdão, a luta para vencer o mal. Essa oração é uma síntese do Evangelho e do ensinamento de Jesus, uma catequese de vida cristã. Após ensinar a rezar, Jesus fala da necessidade de oração perseverante, contínua, sem parar. Deus nos ouve porque Ele é bom. As parábolas do Evangelho querem retratar essa realidade. Então, todos os dias temos que fazer nossas orações. Reserve um tempo do dia para a sua oração. Eu rezo o terço todo dia. Às vezes eu rezo apressadamente, mas rezo. Não importa se você está apressado, está correndo, tem problemas para resolver, mas reze. Não deixe de rezar. Vamos aos santos do dia, porque eles rezaram muito, não é? Santo do dia 27 de julho, São Celestino I, Papa, faleceu no ano 432, instituiu o episcopado na Irlanda e na Inglaterra, apoiou o concílio de Éfeso, no qual Nossa Senhora foi proclamada Mãe de Deus, Theotokos. Olha, vamos às informações sobre São Celestino. De acordo com o site rs21.com.br, da TV Rede Século XXI, os 10 anos do pontificado de São Celestino foram de grandes realizações. Sucessor do Papa Bonifácio I, Celestino era homem de grande energia e, ao mesmo tempo, de comovente liberalidade. Enquanto cuidava da construção de Roma, da reconstrução de Roma, melhor dizendo, ainda sentindo as consequências do terrível saque que sofreu em 410 pelo bárbaro Alarico, ele não perdia de vista os interesses espirituais de toda a cristandade. Defendia, por exemplo, o direito de o Papa receber apelos de qualquer cristão, leigo ou clérigo, e era solícito em responder a tudo e a todos. Ao Papa era pedido, sobretudo, fixar normas às quais todo fiel devesse responder a tudo e a todos. Retificando, ao Papa era pedido, sobretudo, fixar normas às quais todo fiel devesse conformar o próprio comportamento. Com essas respostas, conhecidas com o nome de decretais, tomou forma o primeiro embrião do direito canônico. Olha, com São Celestino. Escreveu cartas aos bispos de Ilíria, da Gália,
narbonense e vienense, da Puglia e da Calábria, a fim de corrigir abusos, dissipar dúvidas doutrinais, combater heresias ou simplesmente proibir aos bispos vestir cintos e mantos próprios dos monges. Teve cordial correspondência com o amigo bispo de Hipona, Santo Agostinho, cuja doutrina defendeu calorosamente na disputa antipelagiana, com palavras que consagraram sua autoridade e santidade. Nesta carta endereçada aos bispos da Gália, o Papa afirmava que Agostinho sempre esteve em comunhão com a Igreja Romana e o punha entre os mestres de maior autoridade na doutrina. Celestino desenvolvia a tarefa de bom pastor, solícito pela sorte de cada um, ainda que fosse o herético Nestório, patriarca de Constantinopla, que o concílio de Éfeso, convocado pelo Papa em 431, havia há pouco destituído e condenado. A 15 de março de 432, o Papa Celestino dirigia aos países conciliares, aos imperadores, ao novo patriarca, ao clero e ao povo, uma carta na qual exprimia sua satisfação pelo triunfo da verdade e convidava todos à magnanimidade para com o derrotado. É este o último documento do pontífice. Celestino morreu em 27 de julho, no mesmo ano, e foi sepultado no cemitério de Priscila, numa capela ilustrada com os episódios do recente concílio de Éfeso, que proclamara solenemente a divina maternidade de Maria. No ano de 817, as relíquias do Santo Pontífice foram colocadas na Basílica de Santa Praxedes, e parte delas teria sido transportada para a Catedral de Mantua. Olha, uma história interessante do Papa Celestino I, hein? Santo do dia 27 de julho, São Pantaleão, mártir, faleceu mais ou menos no ano 305. Exerceu a medicina em Nicomédia, atual Turquia, sem receber recompensa alguma por seu trabalho. No Real Mosteiro da Encarnação, Madrid, Espanha, conserva-se uma relíquia de seu sangue, que se liquefaz na véspera de sua festa. Temos santo no dia 27 de julho, São Simeão Estilita, monge, faleceu em 459. Por muitos anos viveu em duras mortificações e contínua oração sobre uma coluna nas proximidades de Antioquia, atual Turquia. Santo do dia 27 de julho, São Clemente de Ocrida, foi bispo mais ou menos dos séculos IX ou X, insigne pela sua erudição e conhecimento dos escritos sagrados, foi São Clemente de Ocrida. Nomeado bispo de Velika, na Bulgária, levou ao povo búlgaro a luz da fé. Santa do dia 27 de julho, São Félix, e a santa do dia 27 de julho, Santa Liliosa. Ambos, Félix e Liliosa, foram mártires, faleceram em 852. São esposos. Marido e mulher foram decapitados durante a perseguição dos maometanos, dos muçulmanos, em Córdoba, na Espanha, os muçulmanos que perseguiram os cristãos católicos. Bem-aventurado do dia 27 de julho é o beato Bertoldo de Garstein, abade, faleceu em 1142. Adotou as reformas cluniacenses na abadia de Garstein, na Áustria. Foi muito favorecido pelos dons da profecia e poder taumatúrgico, ou seja, ele intercedia por milagres e conseguia sucesso junto a Deus. Bem-aventurada do dia 27 de julho é a beata Lúcia Bufalari, virgem, faleceu mais ou menos no ano 1350, foi uma religiosa das Oblatas da Ordem de Santo Agostinho em Amélia, na Itália. Destacou-se por seu espírito de penitência e zelo pelas almas. Bem-aventurada do dia 27 de julho é a beata Maria Madalena Martinengo, abadesa. Faleceu em 1737. De família nobre, entrou como religiosa no convento capuchinho de Brescia. Foi favorecida com fenômenos místicos e deixou escritos
que revelam sua incomum espiritualidade. Bem-aventurado do dia 27 de julho, Beato Joaquim Villanova Camalonga, presbítero e mártir, faleceu em 1936. Foi sacerdote diocesano, assassinado em Loleria, nas proximidades de Valência, durante a Guerra Civil Espanhola. Bem-aventurada do dia 27 de julho, Beata Maria Clemente de Jesus Crucificado Stasevska, virgem e mártir, faleceu em 1943. Foi religiosa ursulina polonesa, morta no campo de concentração de Auschwitz. Bem, sobre Maria Madalena Martilengo, nós temos aqui uma história mais comprida sobre ela, mais diversificada, no site clarissas.net.br. Vamos saber um pouco mais sobre Santa Maria Madalena Martinengo? Nasceu a 4 de outubro de 1687, em Brescia, na Itália. Maria Madalena Martinengo era filha do conde Leopardo III, de nobre família Martinengo de Barco, e de Margarida Secchi, dos condes Secchi de Aragão, parente de São Luís Gonzaga. Quando nasceu, era tão pequenina que chegou a pensar que morreria em breve. No batismo recebeu o nome da mãe, Margarida. Superou a crise depois e cresceu bem, mas a mãe definhou lentamente e faleceu em 2 de abril de 1688. A pequena cresceu melancólica e pálida. Somente com a idade de 5 anos seu rostinho ficou um pouquinho mais corado, indicando a melhora da saúde. Ficou aos cuidados de Isabella Marassi, fina educadora que lhe ensinou as letras até o latim, mas sobretudo o temor do Senhor Deus. Com 7 anos, Maria Madalena Martinengo já fazia mortificações. Aos 10 anos entrou num colégio de Santa Maria dos Anjos para uma educação mais adequada ao seu nível social e fez a primeira comunhão. Em 1699 passou um tempo no mosteiro beneditino do Santo Espírito. Com 13 anos fez o voto de virgindade e experimentou desde então uma aridez espiritual que durou muitos anos. O pai quis um bom casamento para a filha e os irmãos a vestiram elegantemente para apresentá-la à sociedade. A escolha para as capuchinhas aconteceu depois de uma visão. Sua vida é toda extraordinária. Mandou chamar o pai, começou a grande luta. Tinha 17 anos, rica, culta, bela. Foi obrigada a entrar em contato com a sociedade de alto nível. O pai a levou por várias cidades italianas. Em Veneza, obrigada a visitar famílias ricas, recebeu mais ofertas de casamento. Para dificultar ainda mais, morava na casa do tio, que era inimigo de qualquer vocação religiosa. Numa noite, enquanto estava em seu aposento após voltar de uma festa, pegou a caneta e um papel para escrever ao pai, pedindo que aceitasse seu pedido e sua resolução. Mas uma dama de honra lhe notou algo de insólito e lhe disse para rezar e esperar antes de tomar aquela decisão. A luta foi dura, mas enfim, a graça venceu. E o pai concedeu-lhe então a suspirada permissão para ser religiosa. Olha que bom, né? Conseguiu do próprio pai. Então, ela entrou no mosteiro das Clarissas de Santa Maria das Neves, em Brescia, na Itália, no dia 8 de setembro de 1705. Seguia-se o ato de vestição, pelo qual a linda jovem recebeu com o hábito o nome de Maria Madalena. No início, foi uma vida retirada e austera, pela qual não sentiu a mínima atração, e chegou a pensar que tinha errado na vocação. Surgiram tentações na clausura, e como se não bastasse, teve de enfrentar a incompreensão do confessor, pouco esperto nos misteriosos caminhos das almas privilegiadas. Dele, ela nunca recebeu conselhos que a tranquilizassem. A mestra de noviças era de caráter duro e de uma severidade exagerada. Na infundada convicção de que Madalena guardasse no coração sentimento de orgulho por sua nobre origem, infligiu-lhe contínuas mortificações e humilhações. Madalena, disposta a antes morrer do que transgredir uma só prescrição da regra,
Nas orações da noite chorava e prometia a Jesus fidelidade, redobrando penitências para obter perseverança. No fim do ano da aprovação, a mestra de noviças elaborou um relatório demonstrando a não idoneidade de Madalena para a vida religiosa, dizendo que ela deveria ser despedida e devolvida à casa, caso contrário, tornar-se-ia ruína do mosteiro. Por um jogo inexplicável da providência divina, a votação da comunidade foi unânime em favor de Madalena. As monjas admiradas comentavam depois que, no momento da votação, sentiram-se impelidas a colocar o voto favorável, movidas por uma força irresistível. Sua profissão foi a 8 de setembro de 1706. A promessa a Jesus foi o enterro de sua vontade, que a pregou aos pés do crucificado para sempre. Foi mestra de noviças e abadesa e deixou muitos escritos espirituais. Sua morte ocorreu em 27 de julho de 1737. Por causa dos acontecimentos políticos, sua causa de beatificação iniciada em 1757 só foi retomada em 1890, sendo beatificada a 8 de junho de 1900 pelo Papa Leão XIII. Sua festa é celebrada no dia 27 de julho. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Um dia Jesus voltará e teremos corpos glorificados. Quem crer em Jesus, for batizado e arrepender-se dos seus pecados. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 /.